Boa tarde, eu sou Isadora Pastore, psicóloga, sou psicanalista e estou fazendo mestrado aqui na filosofia. Então, essa apresentação, na realidade, é resultado de um artigo que foi escrito no semestre passado e se chama As Injustiças Sociais e o Neoliberalismo como Propulsores para o Sofrimento Psicológico. Segundo Lacan, né, o sofrimento psicológico ele não se resume apenas a sintomas individuais, né, ele é uma construção que faz parte dos laços sociais, da cultura, né? Então, assim, a gente tem que considerar que os sintomas psicológicos, eles não são apenas individuais, né? Não é assim, nossa, fiquei doente, a culpa é toda minha e agora estou aqui me vendo com meu sintoma. Né? Na sociedade neoliberal, existe uma demanda de trabalho, de alcance de certas ideologias de vida e de construção de si, como o trabalho excessivo e a exacerbação do consumo e da aquisição de bens, que levam o indivíduo a uma tentativa de se encaixar em padrões construídos através da cultura. Então, segundo Dardot e Laval, esses padrões, muitas vezes exaustivos de trabalho e de demandas de vida, são responsáveis por diversos tipos de adoecimento psicológico. E a psiquiatria, então, enquanto um ideal de tratamento para doenças mentais dentro do sistema capitalista, corrobora com a ideia de que se possa encontrar uma cura rápida, pautada em alívio dos sintomas, temporários, tais como depressão, burnout, etc., para que assim o indivíduo possa retornar ao ideal de produtividade e de trabalho, movimentando o sistema e o capital, ignorando a história de vida e a forma com a qual a sociedade se constitui dentro do sistema. Então, eu vou falar um pouquinho dos primórdios da psiquiatria, tá? Então, no século XVIII, né, quando se iniciou a questão da medicina e da psiquiatria, a história está intrinsecamente ligada ao fato de que existia um desejo da sociedade de correção de comportamentos daqueles considerados inadequados para o convívio social. Então, a gente pode entender que não era uma lógica de cuidado, né? Era uma lógica de controle. Tá? A constituição do saber psiquiátrico estava de acordo com a lógica de controle daquilo que resiste à ordem de trabalho e de aceitabilidade do que se denomina enquanto capitalismo. Os chamados loucos eram internados em hospitais psiquiátricos ou até mesmo em instituições carcerárias. Ou seja, todos aqueles que, mesmo que não tivessem de fato um diagnóstico de saúde mental, por não serem capazes de se adequarem a um modelo de trabalho desejável, eram confinados e tratados como incapazes. E quando eu estou falando assim de tratados como incapazes, eu estou falando até de assim moças que eram consideradas promíscuas pelas suas famílias. Então, assim, não era aquele louco que a gente vê, assim, que é o esquizofrênico, aquele que sai muito fora, né, dos padrões que a gente considera da dita normalidade, né? Não, eram pessoas que tinham qualquer tipo de diferença, né, e que acabavam se tornando prisioneiros, né, porque os moldes eram muito arcaicos mesmo, assim. A psiquiatria era vista como a única alternativa, né? Era vista como uma alternativa para manter a ordem, o tratamento disponibilizado era o tratamento moral, limitando a liberdade, forçando a trabalhar com disciplina e com o intuito de desalienar o espírito, né? Então, a gente pode ver que os termos utilizados também eram bem arcaicos, assim, né? Era desalienar o espírito, bem numa tentativa de controlar mesmo essas pessoas e tirar elas da rua ou do convívio com as pessoas que eram ditas normais, né? Além de tratamentos arcaicos como lobotomia, eletrochoques, banhos de água fria, de água quente. Então, era uma coisa super arcaica. Né? Então, a partir dos anos 60 e do marco do maio de 68, as problematizações acerca do cárcere e da loucura começaram a emergir. Né? Os moldes de tratamento arcaicos começaram a ser problematizados por diversos filósofos, principalmente os franceses, tais como o Foucault, Deleuze e Guattari, em uma crítica ao institucionalismo e ao poder político repressor vigente na época. Então, para a guiar, a partir da década de 60 e principalmente do marco do maio de 68, quando as dinâmicas de poder institucional passaram a ser criticadas pelos movimentos sociais e por diversas correntes filosóficas internacionais, começou a emergir uma possibilidade de produção de novas subjetividades, ou seja, eles começaram a encarar a loucura não como um diagnóstico ou uma pessoa que estava muito fora da sociedade, mas sim como pessoas que pertencem à sociedade e que precisam ter um lugar, né, um lugar de escuta, um lugar de serem acolhidos e cuidados, né, e não serem lobotomizados ou coisas do gênero. Tá? Então, o problema para esses filósofos não residiria na suposta irracionalidade do doente,
mas antes na irracionalidade institucional da psiquiatria e da violência empreendida nos tratamentos psiquiátricos que estavam de acordo com a dita norma social capitalista, que era, bom, se você não tem condição de trabalhar e de movimentar as coisas, você então deve ser excluído da sociedade. Então, mesmo, né, a minha pergunta é assim, o que o neoliberalismo tem a ver com isso, né, que é o que nós temos nos dias atuais, né? Mesmo com o avanço da psiquiatria e a criação de psicofármacos a partir da medicina contemporânea, a tentativa de controle dos corpos permanece a mesma, ou ao menos se apresenta de forma atualizada. Então, vou falar um pouquinho do neoliberalismo como estrutura social e o aperfeiçoamento de si, tá? Que são as novas teorias que a gente tem sobre os moldes psiquiátricos, tá? Também. Um pouquinho do neoliberalismo, né? É uma teoria que compõe determinados tipos de práticas políticas e econômicas que se orientam pela maximização das liberdades empresariais, as quais devem ser garantidas por um Estado que possui o objetivo de preservar um quadro de instituições que garantem o livre mercado e a propriedade privada. Tem como diretriz um Estado cada vez mais preocupado com interesses econômicos que negam dimensões importantes da subjetividade humana, valendo-se cada vez mais da preocupação com o capital e menos com o compromisso com as áreas das humanidades. E incita questões tais como o individualismo, o consumismo, tornando o sofrimento cada vez mais unitário e individualista, desnaturado de suas potencialidades transformativas do âmbito social. Então, a problemática do neoliberalismo, né, traz como essa questão do ideal de ser humano, né? Então, o Dejurs fala que o capitalismo cria um ideal de ser humano que faz com que o indivíduo se torne empreendedor de si mesmo. O bom desempenho torna-se uma norma. O homem torna-se homem da competição. O batedor de recordes, não havendo espaço subjetivo para que outras formas de vida e de subjetividade possam existir, né? Então, como, por exemplo, a lealdade, a solidariedade, a confiança e a ajuda mútuas, né? Submetendo os indivíduos a sacrifícios incomensuráveis. Então, a lógica neoliberal como predatória, né? É o que realmente importa para o sujeito que está de acordo com a lógica do capital, é o aumento de seus bens, a competitividade, os lucros e o sucesso pessoal acima de quaisquer valores morais e intelectuais. Coloca todos em pé de igualdade, os homens, mulheres, em um plano ideal, enquanto indivíduos, ocultando a existência de classes sociais e de seus antagonismos, né? Então, o que vale é a competição, e quem está fora disso ainda permanece sendo excluído. Então, os neoliberais dão sentido de universalização aos seus interesses como se fossem a síntese da humanidade. Negam a história ao se apresentarem como tradição, da mesma forma que negam a ciência, uma vez que a única verdade científica é a do mercado. Então, a ação coletiva torna-se cada vez mais difícil porque os indivíduos estão submetidos a um regime de concorrência em todos os níveis. As formas de gestão da empresa, o desemprego e a precariedade, o endividamento e a avaliação são poderosas alavancas da concorrência interindividual e definem novos modos de subjetivação, que também são excludentes, né? Porque se a gente for pensar que nem todo mundo consegue entrar nessa lógica competitiva de trabalho e é excluído de alguma maneira, a gente está corroborando com a lógica do adoecimento psicológico também. Então, para o Marx, né, o trabalho alienado a qual o capitalismo se propõe, existem fortes implicações afetivas. Discute uma perda da realidade, uma perda do vínculo com o objeto e do seu eu profundo, separando as pessoas umas das outras e de suas comunidades. Portanto, esta perda de conexões afetivas pode acabar levando os indivíduos a uma mescla de frieza e indiferença ao outro, estabelecendo assim um clima de competitividade. Porque se a gente pensa só numa questão de competição uns com os outros, a gente acaba negando subjetividades importantes, assim, né? Principalmente no sentido de que as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? E que nem todo mundo vai conseguir alcançar um ideal de competitividade que o mercado hoje em dia nos pede, né? Então, se tudo depende de nós mesmos, se os nossos fracassos não têm nenhuma relação com o desamparo social, o isolamento, a precariedade ou a vulnerabilidade, se os nossos sofrimentos são simplesmente consequência de nossas escolhas, e se nós mesmos somos os culpados por nossos fracassos, então o saber psiquiátrico, hoje hegemônico, terá uma funcionalidade estratégica. Ajudará a legitimar a exclusão social, o desamparo, o isolamento e o desemprego, cada vez que traduzir nossos sofrimentos em termos médicos.
E os modos de narrativação também mudam, porque desta forma fica implícito que o modelo capitalista e a lógica neoliberal abrem portas para a interferência do mundo empresarial no campo da saúde mental em particular. E mais ainda, interfere na escolha da nomeação e no modo de narrativizar o sofrimento psíquico através do DSM. Para quem não conhece, o DSM é como se fosse a Bíblia da psiquiatria, assim, né? Então a gente tem hoje em dia um livro que é mais ou menos desse tamanho, e inclusive a gente fez muitas críticas em relação a isso, porque os psicodiagnósticos eles se proliferaram de uma forma que meio que saiu do controle, assim, né? Tanto que até TPM entrou como uma questão de psicodiagnóstico, né? Que é uma questão que é natural da mulher, né? Então a gente pode perceber que a psiquiatria realmente tem muito dessa coisa de colocar um rótulo nas pessoas, né? A gente percebe quando as pessoas chegam no consultório que muitas delas já vêm rotuladas, assim, né? Ah, eu sou bipolar, eu sou depressivo, eu sou isso, como se isso fosse um integrante primordial na vida da pessoa, assim, né? E a gente quer entender que não é assim, né? Que a pessoa é um ser humano, que ela é subjetiva e que mesmo que tenha as suas dificuldades, né? Ela pode, sim, e deve ser integrada na sociedade, né? E tem capacidade de fazer coisas que talvez não sejam na lógica da competição, mas que sejam na lógica dela, né? Subjetiva, dentro das suas limitações, enfim. Então, este modelo de ver o indivíduo enquanto alguém que carrega um psicodiagnóstico vem sendo amplamente discutido no campo da psicanálise, como algo que possa vir a negar a complexidade que é a estrutura psicológica e a história de vida daquele que o recebe, neste ato que deixa de fora o sujeito e sua biografia. Então, o que acontece, né? A gente percebe que a pessoa se vê doente, principalmente com questões de trabalho, né? E busca uma ajuda, enfim, né? Principalmente da psiquiatria, que é um modelo que as pessoas têm procurado mais hoje em dia, como se fosse uma cura rápida, né? Você toma um remédio, tá? Então agora eu vou ficar bem e vai ficar tudo certo, né? Vou receber um psicodiagnóstico, vou tomar uma medicação e vai ficar tudo bem. Só que existe uma problemática muito grande nisso, né? Porque a pessoa deixa de ter a oportunidade de narrativizar e tentar compreender e ter uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo com ela. Porque não é só simplesmente adoeci e está faltando algum hormônio no meu cérebro ou coisas do gênero, né? Não é assim que funciona. Com certeza tem alguma coisa na vida da pessoa e tem alguma coisa, um trauma ou coisas do gênero que tenham acontecido com ela. E falando um pouco da questão do trabalho também, né? O estilo de vida que a gente tem hoje em dia, muito competitivo, faz com que as pessoas cheguem a um ideal ou tentem um ideal de perfeição e de coisas assim que também levam ao adoecimento, né? Por quê? Porque às vezes o esforço, né, ou passar 14 horas fora de casa, isso por si só já é um adoecedor, né? Você não tem momento de lazer, você não tem momento de ficar com a sua família, porque você está em busca de um sustento, coisas assim. Para concluir, né, existe essa necessidade da gente poder pensar em modelos de tratamento e de escuta clínica que possibilitem que a história, a biografia, a narrativa de vida de cada sujeito em sua subjetividade possa ser acolhida e compreendida, e apenas assim seja possível que nossos amores, medos, sucessos, fracassos, vínculos afetivos e histórias sejam de fato reconstruídas. E também pensar em algumas estratégias, né, de saúde mental e de políticas públicas que possam contemplar formas de cuidado que preservem a subjetividade humana, né, e não simplesmente pensar em uma cura rápida, assim, né, eu vou tomar um remédio e vai ficar tudo bem, né. Até porque a gente sabe que se a pessoa para de tomar o remédio e não fez uma terapia eficaz ou não teve oportunidade de poder falar sobre a sua vida e fazer uma história, assim, né, assim, como é que eu vou dizer, poder narrativizar o seu sofrimento, dar um sentido para aquilo que está acontecendo, né? Simbolizar mesmo. Então, ela vai parar de tomar o remédio e os sintomas vão voltar, né? Se não tiver uma mudança no seu estilo de vida ou enfim, né? E também poder pensar numa mudança estrutural que vise debater as formas de vida e de constituição das formas de trabalho, né? As quais aparecem no modelo neoliberal como adoecedoras e promovedoras de diversos tipos de sintomas psicológicos. Então, coloquei aqui algumas referências que eu utilizei. E quero agradecer também a todo mundo e à comissão, né, nossos colegas queridos, que eu também faço parte da comissão, que a gente trabalhou bastante para que pudesse dar tudo certo aqui. E eu acredito que estamos indo bem. Obrigada, gente. Agradeço a Isa pela apresentação do trabalho. Abro agora para as perguntas.
Isa, primeiramente, parabéns, tá, pelo teu trabalho, parabéns pela tua análise, pela tua coragem em fazer um estudo tão profundo, né, e combinar, né, essa tua experiência de clínica com a análise acadêmica, né, do tema do neoliberalismo, que é uma questão tão complicada nos dias de hoje. Aqui, a minha contribuição não é nenhuma pergunta, é mais uma, assim, acho que mais sobre perspectivas que, de repente, poderiam te ajudar a aprofundar esse estudo e até ver outras possibilidades de análise, né, do fenômeno neoliberal acerca desse viés do sofrimento psíquico. A primeira que me veio à cabeça é muito a questão da sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han. Do Byung-Chul Han, né? Sim. Né? E também a própria ideia de psicopolítica que ele traz. Porque, querendo ou não, essa questão da competitividade, ela está muito decorrente né, dessa razão neoliberal, né, a nova razão do mundo, como diz, né, dizem, né, o Dardot e o Laval, ela está muito ligada com a questão da positividade, né, o excesso de positividade na sociedade, essa coisa do just do it, né? Isso acaba sendo uma mola propulsora e isso gera um desgaste muito grande na sociedade, né? Então, eu acho que é um viés massa de analisar, que acho que combinaria bem com os teus estudos. E o outro, aqui o Jason não vai gostar muito, mas que ele é crítico, mas a Wendy Brown, né? Tem o livro dela lá, Nas Ruínas do Neoliberalismo, que ela faz um estudo muito interessante, ela faz uma análise muito interessante de como o neoliberalismo e conservadorismo estão lado a lado. Sobretudo, e a gente vê aqui, né, Trump e Bolsonaro são bons exemplos, né, de como essas coisas, esses elementos, neoliberalismo e conservadorismo, eles estão relacionados, mas ela vai nos clássicos dessa leitura neoliberal, escola austríaca, escola de Chicago, Hayek, Friedman, essas figuras aí, para poder né, sustentar o argumento de que a própria concepção, essa coisa de defesa da família, essas ideias de tradicionalismo, de tradicionalidade, elas estão muito ligadas com o ideal neoliberal. O que muita gente não concorda, ou até não sustenta, porque isso seria ao extremo, seria uma coisa excepcional, né? E eu acredito que não. Né, que acho que isso está no centro do neoliberalismo, a negação de determinadas subjetividades, né, sobretudo em relação à questão de gênero, questão indígena, questão negra. Isso está muito relacionado também com o neoliberalismo. Então, de repente, seria uma sacada massa para os teus estudos também analisar como o sofrimento psíquico decorrente da sociedade neoliberal atinge esses sujeitos, porque a existência deles na sociedade ela é constantemente deslegitimada e desnaturalizada pelo discurso neoliberal. Ela é frequentemente questionada. Então, são dois vieses que são massa, de repente, de você dar uma agregada no teu trampo, né, visando aí, né, mestrado, doutorado, enfim, para agregar, porque realmente o teu estudo ele é muito interessante e tem muito desdobramento que pode partir disso, sobretudo para essa análise tanto no micro quanto no macro da questão estrutural. Tá bem? Principalmente, eu acho que pelo fato de colocar todo mundo em pé de igualdade mesmo, assim, né? Como se todo mundo tivesse os mesmos recursos para conseguir dar conta do que a sociedade impõe, assim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigada, Alex. Então, boa tarde, Isadora. Quero lhe agradecer pela sua fala e também pelo trabalho que tu faz, né? Que é conciliando a tua prática também com o teórico, e isso é sempre elogiável, ainda mais nos modelos acadêmicos que nós temos hoje, né, de pesquisa. E também pela percepção, né, da necessidade de um cuidado com o subjetivo, isso, claro, pela tua área de formação original. Mas eu gostaria de lhe ouvir um pouco mais, se possível for, sobre a questão que você menciona e traz questões de injustiças, né, estruturais, ali, por exemplo, das mais variadas formas, pobreza extrema, etc., nessa linha. O meu ponto é, por que essas injustiças que a gente vê e reconhece diariamente, né, inclusive nas práticas dos agentes, e não só nas estruturas sociais, propriamente, estruturas políticas,
mas o porquê que essas falhas que parecem ter origens em preconceitos anteriores, de fatos anteriores, que não necessariamente foram impulsionadas por um modelo de mercado, de capital, enfim, né, neoliberal propriamente, por que essas falhas invalidam o modelo neoliberal propriamente, né, ou por que isso identifica como o modelo capitalista como inválido nesse sentido. Né? Gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Não sei se tu prefere eu acho que eu prefiro responder, senão eu vou acabar me embananando. Eu acho que se a gente pega na questão histórica mesmo, assim, né, desde ali, quando eu estava falando sobre a questão dos primórdios da psiquiatria, e se a gente for pensar no conservadorismo como um todo, assim, né, sempre existiu essa questão de um preconceito com as pessoas que eram marginalizadas mesmo, assim. Hoje em dia, se a gente vai na rua, a gente percebe isso, né, os loucos ainda são marginalizados. Né? Então, assim, eu trabalhei 2 anos num CAPS, né? E aí a gente vê a realidade de perto, né? A gente vê que, bom, o governo às vezes não dá o apoio necessário para que essas pessoas minimamente consigam ter um lugar para poder viver, né? Então, é muito complicado, assim, a gente precisa realmente pensar na questão das políticas públicas para melhorar esse sistema, né? Mas eu acho que, assim, tentando responder um pouco da tua pergunta, acho que tem aspectos com certeza envolvidos com a questão do conservadorismo, sim, né? Mas principalmente assim uma negação, né? Uma negação de que essa demanda existe, sabe? E que é importante pensar sobre essas pessoas. Eu sempre fazia essa crítica quando eu estava na faculdade, porque assim, louco não vota, né? Então, a gente pensava muito sobre isso, assim, tá, mas por que essas pessoas não estão sendo assistidas? Né? O CAPS, por exemplo, é uma política pública muito jovem, é recente. Se a gente for pensar que o modelo institucional começou a ser criticado nos anos 60, isso é super recente. E aqui no Brasil, a partir dos anos 90. Né? Então, assim, antes existia Barbacena aqui no Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas Barbacena era praticamente um presídio. Né? Então, assim, as pessoas eram tratadas como animais, né? Então, acho que a gente precisa muito pensar sobre isso, assim, e trazer discussões filosóficas contemporâneas para poder ter modelos melhores, assim, de tratamento e de cuidado, né, e não de controle dos corpos, mais ou menos por aí, né? Então, a minha crítica ao neoliberalismo é mais ou menos por aí, né? A gente tem que se preocupar com isso também, não é só com a lógica do mercado, do ideal, do capital, né? Você te respondi? Mais questões? Posso? Bom, Isa, parabéns pelo trabalho e pela apresentação, né? Eu vou fazer uma crítica aqui que é uma crítica que inclusive já fiz para minha prima uma vez, né? Que ela é psicóloga também, né? Eu publiquei até pouco tempo atrás um artigo que vai mais ou menos no mesmo caminho que tu foi na tua apresentação, né? E eu, comparando o artigo que tu publicou, fiquei com umas questões que eu vou colocar agora. A gente fala, neoliberalismo, né? Agora, o neoliberalismo, isso que a gente chama de neoliberalismo, óbvio, a gente pode pensar neoliberalismo enquanto, sei lá, grupos de pensadores que representam o neoliberalismo, né? Mas no sentido macro, ele é essa coisa que surge mais ou menos a partir dos anos 70, 80, né? E ele tem um elemento material muito claro que desencadeia ele, que é o seguinte: o bloco do bloco ocidental, ele começa a ver que ele vai vencer o bloco do leste, e nos anos 90 efetivamente vence o bloco do leste, né? E aí se cria uma situação que é a seguinte, e isso está muito bem colocado no discurso da Thatcher, que é uma espécie de concretizadora do neoliberalismo, que é o seguinte, ó, ela tem aquela frase dela, "There's no alternative", não tem alternativa, né? A ideia é a seguinte, o Reino Unido, até aquele momento, vivia num estado de bem-estar social, né? E o neoliberalismo ele vai ser responsável por desmanchar esse estado de bem-estar social. E esse estado de bem-estar social, dizem alguns, existia justamente para contrapor o bloco do oeste ao do leste, né? E essa frase da Thatcher, tem um autor que se chama Mark Fisher, que eu cito nesse artigo, junto com o Frederick Jameson, que é um outro autor também muito interessante, que eles pegam essa frase, ela é a depressão escrita, porque ela diz o seguinte: por pior que seja essa sociedade que você está,
no caso nós estamos, não tem alternativa. E se você pensa no depressivo, que ele pensa o seguinte, a minha situação é triste, mas eu buscar a felicidade é um perigo, porque é um risco de decepção, é a mesma frase da Thatcher. E essa é a lógica cultural, digamos assim, do neoliberalismo, né? Só que esse sofrimento, em última instância, ele vem da própria sociedade, da própria materialidade da sociedade. Então, a pergunta que eu faço, né, sempre para psicólogos, né, e aí tu citou o DSM-3, onde surge o termo depressão, que surge, inclusive, exatamente nos anos 70. Né? O DSM-3 surge junto com o neoliberalismo. Né? Sim, sim. E ele tem a grande característica que ele cancela aquela colocação de que, bom, antes as neuroses que eles chamavam eram uma desconexão do sujeito com a sociedade, aí tinha um problema entre sujeito e sociedade. Agora não, agora o problema é do sujeito e a depressão vai ser uma coisa genética. Essa é a ideia. Sim, né? sim. Então, quando, né, a gente pensa assim, bom, a função do psicólogo e tal, né? O quanto a função do psicólogo e do psiquiatra também, obviamente, né, ela não foi sendo modificada ao longo do tempo para permitir que esse sofrimento psíquico seja gestionável, né, seja passível de tu manter a sociedade, né, mas tu ter uma forma de tratar e manter produtiva essa massa de pessoas que sofrem de depressão, que hoje a gente sabe é a grande pandemia do século XXI e final do XX, né? Então, até que ponto a terapia realmente é a solução, né? Ou se ela é um paliativo para a coisa? A pergunta que eu faço é mais ou menos essa. Ótima Muito obrigado. Ótima pergunta, Bernardo. Na realidade, dentro do campo da psicologia, nós temos algumas vertentes. Tá? Então, quando a gente está estudando psicologia, a gente faz várias críticas em relação às determinadas vertentes, assim como a filosofia também faz. Né? Então, existem algumas vertentes que sim, né, que a gente entende, e não vou citar nomes, mas que a gente entende que tem essa tentativa de normatizar o sujeito, sim, né, e que também corroboram com a lógica DSM, etc, etc. Né? E é por isso que eu acho que é bem importante que dentro da formação do psicólogo a gente tenha a filosofia da diferença, por exemplo, né, que a gente pegue Deleuze, que a gente pegue Guattari, para a gente entender que, às vezes, o sintoma ele faz parte da subjetividade também. E que daqui a pouco essa pessoa ela vai conseguir construir algo para ela mesma dentro desse sintoma também, como arte, por exemplo. Né? E que não necessariamente a gente precisa normatizar e fazer essa pessoa trabalhar 8, 10 horas por dia, né? Mas que ela tem potencialidade de outras coisas. Né? Eu acho que é isso que é ser um bom psicólogo, um bom psicanalista. A gente conseguir encontrar a potencialidade da pessoa mesmo dentro do sintoma. Né? Tanto que teve a Anísia da Silveira que revolucionou também os tratamentos, né? Com a arte, enfim. Né? Então, a gente tem que pensar que tem algumas vertentes que sim, né? Comportamentais, enfim, apesar de que eu também acho que as terapias comportamentais vêm se atualizando bastante, comportamentais, contextuais, enfim. Né? Não vou demonizar ninguém, eu acho que a psiquiatria também tem o seu papel quando tem transtornos muito graves, né? A gente entende que também, às vezes, a pessoa precisa de uma contenção química, enfim, né? Eu acho que a lógica é bem complexa, assim, né? E tudo vai de como que a pessoa está, enfim. Mas eu sempre, enquanto psicanalista também, né, sou mais do viés de pensar que a gente precisa entender a subjetividade da pessoa. Que a gente precisa entender a complexidade que é aquele ser e como que ela lida com aquele sintoma. Né? E não simplesmente pensar numa normatização do sujeito, né? E colocar ele de volta ali, né? Enfileiradinho, bonitinho, ou trabalhando como operário, enfim. Né? Mais ou menos por aí. Não sei se eu te respondi ou se ficou marromeno. Oi, Isadora, parabéns pela apresentação. Oi. Eu acho que eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma tem a ver com o que o Bernardo fez, no sentido de... falou de modelos de tratamento que seria paliativo, efetivamente, que libertaria a pessoa dessas amarras de consequências neoliberais. Né? Eu te pergunto o seguinte, se isso não tem a ver, quando tu fala em modelos de tratamento,
e que vai se aplicar aos pacientes, eu pergunto em relação aos profissionais que aplicam esses modelos de tratamento, no sentido de que as instituições de ensino, queira ou não, elas estão servindo também a esse sistema, certo? E os profissionais são formados dentro desse sistema. Então, de que forma, eu acho que essa questão do paliativo é um profissional da tua área que trabalha 12 horas por dia atendendo e que não consegue tirar férias e que não consegue dar tempo aos filhos. Então, de que forma ele poderia... Na verdade, eu não creio que ele possa ajudar as pessoas a sair do aquário que ela mesma se encontra presa, né? Então, de que forma os profissionais buscam, observando esses novos modelos de tratamento, eles mesmos não sei se autoajudar ou, enfim, deles se ver nessa realidade, né? Essa é uma pergunta. Sim, obrigada, Bira. Na realidade, né, se a gente for pensar no psicanalista, né, a gente precisa ter o tripé. Né? O que é o tripé dentro da psicanálise? A gente faz análise e a gente faz supervisão para a gente poder dar conta de fazer os atendimentos também. Né? Então, não sei se te respondo mais ou menos, né, mas a gente precisa ter um cuidado de si muito grande para a gente poder cuidar dos outros também. Né? Então... Pelo menos os mais éticos, né? Os mais éticos procuram ter esse cuidado consigo mesmo para poder exercer a prática clínica, sim. E minha outra pergunta é no sentido de vamos supor um outro sistema político-social, certo? Diferente do neoliberal, ok? Tu não acredita que ele, de alguma forma, vai impor aos indivíduos demandas sociais, ou seja, para viver em sociedade, algum tipo de demanda social vai ser exigida por esse outro sistema, seja qual for, não seja neoliberal, serão outras demandas, por exemplo, assim, uma demanda em que não existe, a pessoa não tem, se ela quiser trabalhar ou empreender, ela tem dificuldades nisso, ela vai desenvolver outras patologias diferentes em outro sistema. Então, minha pergunta será que são características particulares do neoliberalismo ou qualquer outra, ou seria na essência de uma vida em sociedade em que um Estado, de alguma forma, vai impor demandas sociais a todos os indivíduos e sempre vão haver indivíduos que não vão atender essas demandas. Então, seriam patologias diferentes, mas essa é a minha pergunta. Boa pergunta. Bom, eu acho que a gente pode pensar, primeiramente, assim, que na lógica neoliberal não existe a questão que é a questão do cuidado, né? Eu acho que se a gente for pensar na questão do cuidado de si e de que as pessoas possam ter oportunidade de cuidarem não só de si, mas umas das outras, né, e não numa lógica competitiva, eu acho que a gente já sai ganhando, sabe, Bira? Eu não estou pensando num ideal de uma sociedade perfeita, porque eu acho que isso a gente está muito longe de poder construir. Né? O próprio Freud sempre dizia que um certo tipo de repressão a gente sempre vai fazer, para a gente poder viver em sociedade. Né? Então, assim, nunca vai ser ideal, nunca vai ser perfeito. Mas eu acho que a gente pode realmente amenizar um pouco, né? Se a gente for pensar que as pessoas não precisariam trabalhar, sei lá, 10 horas por dia para poder conseguir o seu sustento, que pudessem ter acesso a lazer, acesso à cultura. Então, assim, acesso a cuidados de saúde mental que não sejam tão repressivos também, né? Eu acho que essas são algumas das soluções, assim, né? Mas um tanto de repressão a gente vai fazer para a gente poder fazer laço social com as pessoas também, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ideal de perfeição não existe, mas eu acho que dentro do que a gente pode fazer para poder cuidar melhor uns dos outros, a gente deve pensar e deve tentar, assim, né? Mas na lógica do cuidado mesmo. Não sei se te respondi. Não sei. Isa, eu acho que... Eu não sei bem se vai sair uma pergunta, tá? Mas a troco de reflexão, assim, até pelo um pouco do que o Bernardo provocou, assim, porque eu acabo sendo um defensor, assim, da psicanálise, como também não só
na diferença da filosofia, mas como uma potência política e filosófica também, assim, né? E eu fico me perguntando acerca do sujeito dentro disso, assim, né? Pensando que o neoliberalismo, de alguma forma, incide nisso, de uma determinada leitura do sujeito em que alguma coisa parece cindida aí, de uma relação própria, assim, da pessoa com o mundo, assim, né? E fico pensando nesse sentido de um sofrimento que, de alguma forma, ele não corresponde a um pathos que é constitutivo desse sujeito, né? De que eu tenho que me haver de qualquer jeito, né? Não tem como me alienar disso, né? Não tem como fugir disso, suprimir, no caso. Mas o sujeito acaba, o sofrimento dele acaba referenciado a um outro tipo de sujeito que goza, né? Em cima desse sofrimento, né? Pensando então na lógica da exploração, né? E como a psicanálise pode se haver também politicamente com isso, assim, né? Talvez pensar de que tipo de sujeito a gente está falando, né? E nesse sentido, esse sujeito que se haver com um pathos que ele é constitutivo, né? Eu acho que é similar ao sujeito que se haver com a sua condição em liberdade pelo trabalho, de que, enfim, somos nós que criamos a sociedade, e não uma lógica transcendente, né, ou a mão invisível do mercado, ou o burguês, né, mas são os trabalhadores que criam a sociedade, assim como na nossa relação com o mundo nós temos que nos haver com um sofrimento que ele se dá pela limitação em relação ao mundo, né, e não de um gozar infinito que o neoliberalismo acaba determinando, assim, né. Bom, saiu a troco de reflexão, mas eu queria saber um pouco de ti, assim, como é que é para ti essa lógica, essa ética da psicanálise, assim, né? Como é que ela pode entrar, talvez, dentro do escopo da filosofia, né? Sim. Bom, na realidade, eu acredito que a gente pode encontrar brechas, né? Eu acho que tu falou muito bem, assim, quando tu diz que não existe, assim, a gente pensar nessa questão transcendental de um ideal. Não. Né? Eu acho que a gente está fazendo as coisas, a gente está discutindo e a gente está criando também as políticas públicas, né? que podem ou não dar conta desse tipo de questão. E a gente precisa encontrar brechas, né? Brechas no sistema, brechas, rupturas, né? Para que assim a gente possa ir discutindo, a gente vai debatendo e a gente vai tentando encontrar soluções melhores para encontrar uma ética do cuidado. Para mim, a ética do cuidado é a mais importante, assim, que a gente pode pensar, né? Porque ela vai contra a ética do controle dos corpos, né? E contra essa ética predatória mesmo, assim, que a gente vê hoje em dia, né? Mais ou menos por aí. Obrigado. Tem mais uma questão? Dá tempo. Teve bastante ausências e aí... Isa, antes tu citou ali a questão do CAPES, né? E aí me ocorreu uma... Assim, eu comecei a refletir porque tu sabe que o CAPES ele não consegue atender infelizmente, ele não consegue atender toda a demanda, né? Então, vão ali as pessoas que estão em pior situação e os outros ficam para trás. E aí a gente sabe, né, sem querer ser hipócrita, a gente sabe que a terapia particular ela é cara e elitizada, né? Uma pessoa que necessita de um tratamento, uma pessoa que está doente precisa de um tratamento no mínimo uma vez por semana, pode colocar aí na conta uns R$500 para cima no mínimo, né? Então se torna um tratamento muito elitizado. E do outro lado, e essa é uma preocupação minha, assim, porque do outro lado a gente vê muitas vezes as igrejas, por exemplo, as igrejas de bairro, né, fazendo às vezes do terapeuta, né, para aquelas pessoas que não têm a condição de acessar a terapia e que necessitam sim de um suporte para sobreviver mesmo nessa situação, as situações mais variadas que tu bem sabe que acontecem, né? Então, para ti que é uma pessoa ligada na psicologia e tem essa visão social,
como é para ti lidar com esse paradoxo? Porque é uma contradição, né? É um porque grande eu paradoxo. vejo assim muitos colegas psicoterapeutas que têm essa preocupação, mas que estão inseridos dentro de um sistema capitalista que é essencialmente predatório e que eles precisam cobrar, e cobrar o preço tabela, né? Sim. Então, como que é para ti lidar com essa questão que é um paradoxo? Uhum. Nossa, na realidade isso é um grande combo de coisas, né? Porque realmente, assim, quando eu trabalhava no CAPS, o que acontecia? A gente tinha que seguir as diretrizes do SUS, né? Então, assim, porta de acolhimento, a gente vai atender o quê? Quem está pior, né? E realmente, assim, não tinha pé para tudo, né? Até porque se a pessoa não tivesse em crise ou coisas do gênero, a gente até nem poderia atender. A gente tem que fazer encaminhamento. Mas encaminhamento para onde, né? Então, assim, as clínicas escolas, aqui da Unicinos, por exemplo, que foi onde eu fiz meu estágio, acabavam dando uma certa conta de uma certa demanda, né? Mas também eram estagiários, enfim, né? E assim, o preço era um preço muito social, né? Então, assim, existem as clínicas escolas, mas a gente sabe que também não dá conta de tudo, né? Agora, assim, trazendo um outro paralelo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o Freud. Na época da guerra, o Freud trocava galinha por atendimento, né? Ele não tinha essa, assim, de fazer um atendimento elitizado e de, não, isso aqui é só para gente, né, que tem condição de fazer uma psicanálise, enfim, né? Eu acredito que a psicanálise ela é para todo mundo, ou ela deveria ser, pelo menos, né? Então, assim, tem muitos psicólogos, psicanalistas que fazem valor social. Eu faço valor social, né? Agora, também não posso generalizar e dizer que todo mundo vai fazer isso, mas eu acho que vai muito também da ética de quem está fazendo a coisa, assim, né? Mas, enfim, essa é uma longa discussão. A gente tem um furo muito grande, realmente, nos atendimentos psicológicos. Isso, assim, é uma demanda enorme, né? Quem trabalhou no serviço público sabe. Só que, e eu acho que é por isso que a gente tem que trazer essas discussões, assim, sabe? Porque falta muito mesmo. É muito complicado, né? Mas vai muito da ética de quem está fazendo, eu acredito, assim, sabe? Temos mais uma questão aqui na frente. Pois é, tudo bem? Oi, Léo. Parabéns pela tua comunicação. Acho que foi, assim, das que eu estou acompanhando, foi a que deu mais ibope nas perguntas, né? Então, isso mostra duas coisas, né? O que está no caminho certo ou no caminho muito errado, né? Eu imagino que está no caminho certo, assim, por ter trazido tantas questões diferentes, né? Por gente que trabalha com pesquisas de áreas bem distintas, né? Autores diferentes e tal. Mas acho que a minha pergunta, assim, não é nenhuma pergunta, assim, é um pensar coletivo, assim, né? Um pensar junto, assim, que eu acho que já foi um pouco respondido aqui nas outras perguntas, mas achei que era interessante, assim, para tocar nisso, né? Dentro dessa perspectiva, assim, tem talvez, assim, um autor mais pop, assim, que não foi mencionado, mas é o coreano, o Byung-Chul Han, né? Que trabalha essas questões. Tem gente que o vê como filósofo pop ou que vende nos aeroportos, como se isso fosse um problema, né? Eu vejo ele como um bom pesquisador que sabe difundir sua pesquisa, né? Eu acho que, às vezes, tem pesquisadores muito bons que têm dificuldade em difundir sua pesquisa, né? Mas, dentro disso, assim, um tema que eu fiquei pensando, né, a partir da tua apresentação, acho que nas últimas questões que apareceu a questão das brechas, né? Então, minha pergunta seria nesse sentido, assim, como fazer essas brechas, sabe? Partindo do pressuposto que o problema é estrutural, né? É um problema estrutural econômico, né? Como fazer essas brechas ou praticar essas inoperâncias, que talvez seriam formas de negar esse controle, formas de fugir desse controle tecnocrático, né? Porque tem isso, né? Tem a questão econômica e tem a questão, tu mesmo falaste na tua apresentação, né? Pô, até a psicanálise está ou a psiquiatria, na verdade, está se rendendo ou fechando tudo em torno das classificações, né? Que é um controle bem sutil, tecnocrático, de nomear, sutil, né? Muito sutil. Meio, assim, para mim, fecha um pouco com a ideia do controle de algoritmos, né? Que a gente está vivenciando nas últimas décadas, principalmente na última década, né? E daí minha pergunta, assim, conjunta era nesse sentido, assim, como
se ou como tu enxerga a possibilidade de criar essas brechas, né, das quais tu fala, de algumas práticas de cuidado, né, de uma outra lógica, né, mas ainda dentro do problema estrutural maior, né, quer dizer, a gente ainda vai estar dentro desse sistema que orienta os corpos dessa forma, que conforma as subjetividades dessa forma, então... mas eu não espero assim uma resposta salomônica, porque essa é a resposta de um zilhão de dólares, né? Essa é a resposta de 1 zilhão. Então era nesse sentido, assim, pensar como é se ou como a gente pode fazer essa prática com mais, talvez mais comunitária, com mais cuidado, com um foco extra-individualista, né? Que daí gira em torno desses problemas, né? Dentro desse contexto maior estrutural, né, do qual a gente não escapou até agora, né? Sim. Eu acho que essa pergunta é realmente a pergunta de milhões, assim, né, Léo? Não sei se alguém já conseguiu, de fato, solucionar, né? Mas, assim, o que eu percebo, principalmente quando eu estava mais próxima, assim, dos movimentos sociais ali, do CAPS, enfim, né? A gente percebe que existe, assim, uma certa militância em relação a isso, principalmente na luta antimanicomial, que é o que a gente chama, assim, né, da antipsiquiatria, não a psiquiatria que a gente... Porque, assim, não generalizando, né, gente, existem psiquiatras que ouvem, que acolhem, que estão na lógica do cuidado, que não são daqueles da rotulação total, enfim, né? Agora, a gente tem visto muito isso, e realmente eu acho que entra nessa lógica do carimbo mesmo, assim, né? E que as pessoas realmente acabam contemplando isso como parte da sua subjetividade de uma maneira muito forte, assim, né? Porque, bom, se tem alguém que se coloca nesse lugar de que sabe alguma coisa sobre mim e que é um lugar de poder muito forte, né? Eu vou acreditar nessa pessoa, né? Então a pessoa, bom, então eu tenho este problema aqui, eu estou fadado a ser uma pessoa bipolar ou depressiva, ou, enfim, para o resto da minha vida, né? Então, muitas vezes eu percebo que a gente tem que fazer uma baita desconstrução do próprio psicodiagnóstico no consultório, né? Tá, mas para além disso, quem é você ou o que é você, né? Mas, enfim, tentando voltar um pouquinho para a pergunta e para a resposta, né? Eu acho que se a gente tenta encontrar assim uma sensibilização, né? Eu acho que já tem se feito um pouco dessa sensibilização assim com as pessoas, principalmente se a gente abre para o diálogo aqui na própria universidade, no curso de psicologia, a gente falava muito sobre isso, e poder formar pessoas que tenham esse conhecimento também e que possam ir reverberando um pouco disso dentro da sociedade, o que eu vejo que tem acontecido. O Matheus também é psicólogo e participou um pouco disso, né, Matheus? Eu acho que o Matheus também tem uma ideia assim de que isso pode existir, assim, né, e que a gente pode ir trabalhando com essas demandas e, por enquanto, assim, micropolítica, né, e encontrando uns caminhozinhos, assim, né, para sensibilização mesmo, né. No momento, eu acho que é o que nós temos, mas eu acredito de verdade na micropolítica. Acho que é isso. Então, eu agradeço a Isa e agradeço as perguntas. Foi uma apresentação bem movimentada.